e amamos. E deixa eu falar algo, o Senhor me falou quando eu cheguei hoje aqui, passou um tempo aqui, o Senhor falou assim, ó, há um espírito qual estamos travando uma guerra, que é Mamon. O Senhor falou isso para mim claramente, sabe por quê? Todo mundo que veio falar comigo hoje, o problema era a ordem financeira. Tudo que a gente fez hoje estava envolvendo de alguma forma o dinheiro. A gente não foi lá para Curitiba, peguei passaporte, a gente foi pegar os pratos. E veio aí outros deram problema no carro, outros deram problema com o advogado, outros deram problema com... Outros estão pilhados por causa da empresa, outros estão desanimados do ministério porque parece que... Não, sabe, existe uma angústia hoje por causa do dinheiro. E eu discerni isso, eu falei, Senhor, é isso, Senhor. E enquanto eu aconselhava, todas as pessoas que sentaram comigo hoje estão passando por algum momento difícil ou sensível com dinheiro, com comida, com contas. E eu comecei a discernir, porque o momento que eu fui envolvendo, eu falei, mas não é possível, porque quando eu vou aconselhar alguém, irmãos, eu aconselho, eu sento e falo da palavra e não tenho medo nenhum, não tenho problema nenhum. E vamos embora que vai dar certo. Mas quando há uma guerra espiritual, tem uma lança aqui, ó, cravada no meu, parece que está transpassando meu peito. É terrível, uma opressão terrível. Cada conselho que eu estou dando parece que eu estou levando uma facada. E nós estamos em guerra contra esse espírito. E esse espírito está tentando tocar em você. Como entrou, pastor? Não sei. Por que ele tem poder? Também não sei. Mas eu queria chamar aqui, antes de a gente passar por Rito, para ele ministrar uma palavra. Pastora Lita, vem cá, pastora. Ela é muito sábia na guerra espiritual. E dá uma palavra sobre isso, daí vamos orar com ela. Vai dar uma palavra sobre essa questão e vamos orar com ela. Deixa eu falar algo para vocês. Uma coisa eu sei também que está acontecendo. E isso eu creio que a pastora Lita vai atestar. O Rito está aqui hoje com a gente colocou o quadro dele lá na casa de oração e nós temos feito uma aliança, somos abençoados. A gente ligou hoje para o bispo Nilson, ele ficou muito feliz. Primeiro ele certificou, ele falou, Marco, em Moçambique tem muito problema, viu? Um pessoal aí que tenta passar rasteira. Eu falei, não, mas esse ministério é aprovado, esse a gente conhece. Ele abençoou e falou, então vai lá, investe lá. Então nós vamos fazer, presta atenção nisso, nós vamos fazer uma aliança financeira hoje, como com outros missionários, com o pastor Rito, que está lá. Cadê o pastor Rito? Ah, tá ali, mudou de lugar. Está ali com a pastora Lita e nós vamos estar, se Deus quiser, investindo cada vez mais. Agora, é coincidência que justamente hoje dá um trem desse todo, um agito? Não é coincidência, irmão. Sabe por quê? Enquanto a gente só pensa em nós, parece que não tem nada muito diferente acontecendo. Mas quando a gente começa a investir em lugares que o Senhor Jesus está lá, aí a gente levanta guerra. Ah, pastor, mas então eu não vou mexer, não. Vamos mexer e vamos ganhar a guerra, amém? Mas a pastora vai falar sobre isso aqui, pastora. Boa noite a todos e a paz do Senhor, queridos. Então, era para mim estar lá no nosso GC, lá em Gravatá. Toda quarta-feira a gente tem um GC lá. Eu ministro nas segundas aqui em um e na quarta lá. E eu disse, ó, meu genro vai levar o Rito, eu não posso que eu tenho GC. E dá uma coisa doida lá. Toda a instalação da casa onde tem o GC. E teve que ir Celeste lá para mudar relógio de poste e todos os disjuntores da casa e um monte de coisa. Pronto, estou aqui. Eu costumo dizer que a gente, pela manhã, põe o nosso dia à disposição de Deus. Amém? Ao menos eu costumo fazer isso, né? E a gente faz um plano, a gente se organiza, a gente se programa. Mas tem dias que Deus vem e bagunça tudo que a gente programa, né? Às vezes eu fico braba, não aceito uma boa, não. Às vezes eu fico braba, mas daqui a pouco já baixa a brabeza, já, porque eu sei que é Ele no controle, não tem como lutar. Mas, queridos, esse espírito chamado Mamon, não tem como a gente querer saber onde que ele entra, onde é que houve brecha. A palavra de Deus nos diz, no livro de Mateus, capítulo 6, Jesus falando, que nós não podemos servir a dois senhores. Diz para mim, há algum outro Deus além do nosso? Não. Só o nosso Deus é Deus.
Como que o nosso próprio Deus diz que não podemos servir a dois? Quer dizer, o próprio Jesus coloca Mamon na altura dele. Estou entendendo? Não podemos servir a dois senhores, porque ou serviremos a um e desagradaremos o outro, ou vice-versa. E esse outro Deus é Mamon. É o príncipe que atua na área das finanças. Então, se tem crentes, ouçam isso. Ouçam, porque é o Espírito falando à igreja. É o Espírito falando à igreja, porque nada disso havia sido programado. Deus muda uma situação comigo, me traz aqui, e aí o pastor me chama para falar acerca disso. Se nós não vencemos ele, ele nos vence. Se o nosso coração, em algum momento, estiver apegado a finanças, a questão financeira, ele vai nos destruir. Porque ele é poderoso. Porque tudo que nós fazemos envolve dinheiro, é ou não é verdade? Por mais simples que seja a vida da pessoa, mas ela precisa de dinheiro para se manter. Se ela já tem uma casa própria, mas ela vai pagar impostos, ela tem que pagar, tudo tem que fazer, tudo. Não vou ficar falando muito para não tirar o tempo do rito. Mas nós temos que deixar o nosso coração desapegar dele, como pastora, não deixando que o que ele causa na área financeira. Olha bem, essa casa onde eu ministro hoje, o que aconteceu? Pelo nível do problema que aconteceu, eles vão ter que mudar toda a fiação da casa. É uma casa antiga, uma casa grande, muito grande, mas é antiga. Provavelmente vão ter que refazer toda a área financeira, a financeira elétrica da casa. Quer dizer, vai sair dinheiro que não precisava, ok? Se a pessoa murmurar, ela não vai ser abençoada. Mas se ela enfrentar a coisa, entendendo que Deus pode ter dado um livramento, porque com uma fiação é um ruim, uma casa pode pegar fogo, é verdade ou não é? Ele vai glorificar Deus por isso, independente se hoje teve ou não o GC. Tá certo? Então, nós precisamos entender que coisas acontecem porque Deus permite. E nós temos que declarar para esse espírito: tu não tem a minha vida mais na tua mão. Eu faço isso, nós crente, eu, ser humano, filho de Deus. Eu faço isso quando eu dizimo, quando eu oferto, quando eu primicio, sem precisar fazer uma batalha espiritual. Eu estou vencendo uma batalha espiritual. Com a obediência, não tem melhor forma de nós vencermos uma batalha do que na obediência ao que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ordena: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Quando eu faço isso, tudo que é meu está guardado no Senhor. Eu estou declarando quem é o Senhor da minha vida. Ah, mas por que então acontece se está guardado no Senhor? Porque Ele quer provar nosso coração. Deuteronômio 8:2 diz que Deus nos leva para o deserto para provar o que está no nosso coração. Não é Deus quem precisa saber o que está no nosso coração, porque Ele é onisciente, onipotente, Ele já sabe tudo que está dentro de nós. Ele quer que nós mesmo vejamos como reagimos diante de tais circunstâncias. E uma circunstância difícil para vencer é a que toca na questão financeira. Como é difícil, queridos, ser roubado, ter as coisas estragando, e quando, eu não sei se vocês chegaram nesse nível de experiência, mas quando estraga uma coisa, parece que faz aquele efeito dominó, né? É ou não é? Vai estragando tudo. Misericórdia. E aí, o que a gente tem que fazer? Glória a Deus. Diabo, se tu pensa que eu vou murmurar, hoje tu vai perder a batalha. Eu vou dar glórias a Deus, porque tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor. Eu tenho que declarar isso com a minha boca.
E se ele deixou tocar, é porque ele tem um propósito, entendam isso. Olha bem, a palavra de Deus diz para nós com a maior segurança que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que ele permita. Ah, mas uma coisa não é o cabelo da minha cabeça, mas a coisa que tu tem é tua. Estão entendendo? A coisa que tu tem é tua. A tua fé tem que te fazer ver as coisas como tudo que tu tens sendo teu e que é protegido pelo Senhor, o maligno não tem. Queridos, quando a área financeira da tua vida for atacada, volta teus olhos para a palavra de Deus. E tem um homem que, como nós, era humano na totalidade da sua vida, como eu e você, que se chama Jó. Se ele perdeu por um tempo, ele teve tudo restituído em dobro na frente. Deus não, nós sabemos disso, Jó não sabia. Mas o que Jó disse quando ele perdeu tudo? Quem lembra aí o que Jó disse? Porque o Jó não tinha lido isso, mas ele sabia o Deus que ele queria. Eu e você precisamos ter convicção do Deus que nós servimos. Ah, mas pastora, será que isso não mudou até hoje? Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não volta atrás nas suas palavras. Ele disse, e assim será, e assim é. Em nome de Jesus, Ele cuida de você como se cuida da menina dos olhos. Com proteção, com zelo, com cuidado, com carinho e com delicadeza. Ele quer que a gente reconheça como a gente tem apego ao dinheiro. Jeová da glória. Amém, queridos? Então, nessa noite nós vamos orar. Outra coisa, na área da batalha espiritual, cada um de nós tem um texto bíblico que nós podemos usar todos os dias, a qualquer hora. Efésios 6, a partir do versículo 10. Quando diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e os príncipes dominadores do mal que agem nas regiões celestiais. Veja bem, Deus não nos deixou à deriva. Deus não nos deixou desprotegidos. Deus não nos deixou como muitos pais deixam seus filhos. Não. Pais que não são presentes, pais que se separam sem se importar com o que os filhos vão sentir, pais que gastam seus dinheiros todo em pornografia, prostituição, drogas e vícios, não se ocupando, não se preocupando se os filhos têm em casa para comer ou não, pais egoístas que pensam só neles. Não! Todos esses sinônimos e exemplos de pais que nós vemos nesse planeta, todos esses exemplos de pais geram nos filhos uma ausência da paternidade, uma ausência de proteção, ausência de segurança, ausência de verdade no que sai da boca do seu pai. E assim ele vem para Cristo e ele pensa que Deus é igual aos homens. Deus não é igual aos homens. Ele disse, ainda que a tua mãe que te amamentou te abandonar, eu jamais te abandonarei. E quando Deus fala da sua proteção, engloba tudo. Nada, nem ninguém pode tocar em você, porque Deus é com você. Amém? Em nome de Jesus. E aí ele nos deixa tudo que nós precisamos, para que a gente saiba usar, aprenda a usar a armadura de Deus, que diz que para nós calçarmos os nossos pés com a disposição de anunciarmos o evangelho da paz, cingirmos os nossos lombos com o cinturão da verdade. Não é a nossa verdade, porque a nossa verdade é relativa. A nossa verdade, ela é relativizada até mesmo com o nosso humor. Porque se eu estou de bom humor, eu tenho uma verdade. Se eu estou sem humor, se eu estou naqueles dias, naqueles momentos de estresse, meu humor já vai para o pé. É ou não é? Já dou respostas que não devia, já tomo atitudes que não deveria, já falei sem pensar.
Então, mas Deus não é assim, então não é na nossa verdade. Ah, mas é nisso que eu creio. Mas não é o que você crê que importa. O que importa é o que a verdade diz dela mesma. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Ele não disse, eu sou uma verdade. Ele não colocou a verdade dele com opções de alterações nenhuma. Eu sou eu sou a e sou a vida. Caminho, verdade, vida. Então, essa verdade é que nos cinge os lombos. Por que cinge os lombos, amados? Porque os lombos, o lombo, essa região nossa do rim, ela é uma região que pode, um golpe bem dado nessa região, nos põe no chão. Mas se nós estamos revestidos por esse cinturão da verdade, o diabo pode derrubar o nosso corpo no chão. Mas o nosso homem espiritual, ele não põe no chão. Eita, glória! E eu digo isso para vocês, porque eu já disse isso para o diabo muitas vezes. Porque eu já levei alguns tombos. Tombo mesmo. Caí no chão. E eu levanto, bato o pé e eu digo, o máximo que tu pode fazer é isso. Pois agora tu vai apanhar. Porque se eu ia fazer algo já com amor, agora eu vou fazer com gana. Sai da frente, capeta. Verdade, queridos. Não, a pastora não está sendo demagoga. Quem me conhece sabe que é desse jeito. Né, Rito? Isso ele me conhece só há 10 anos. É assim que nós temos que crer. Esse cinturão nos protege. Com a verdade dele, do Pai das luzes, daquele que nos comprou com preço de sangue. O nosso corpo revestido com a couraça da justiça, mas não é a nossa justiça. Porque a nossa justiça é como trapo de imundície. É a justiça dele, a justiça justíssima, que atua com equidade. Não tem 2 pesos nem 2 medidas, ela é reta. Com o capacete da salvação, nós guardamos, não é a nossa cabeça, não é igual um capacete de moto, que vai livrar o nosso crânio de sofrer uma fratura, um traumatismo, mas é a nossa mente, o lugar onde nós tomamos decisões, lugar de pensamento, lugar que comanda todo o nosso ser, queridos. E se nós temos o capacete da salvação, nós vamos tomar decisões como os salvos, amém? Sem essas influências do mundo que misturam tudo. E tendo nas mãos o escudo da fé, e quando eu faço esse pedido, eu uso bastante a armadura de Deus, né? É como se eu visse aqueles escudos. Hoje ainda eu estava lendo que Salomão gastou não sei quantos quilos de ouro para fazer 200 escudos de ouro. Eu disse, opa, era um desses que eu queria, né? Eu só fiquei imaginando o peso dos bichinhos, né? Eu já imagino um escudo que me guarda, que me protege do quê? Das setas, dos dardos inflamados do maligno. E a espada do Espírito. Que é o que? A espada do Espírito, queridos? A palavra de Deus. Porque a tua palavra é aquela que discerne o que é espiritual e o que é almático. É a palavra de Deus que faz separação. Algo tão fino, porque as duas coisas são invisíveis. Tanto o espírito quanto a alma são invisíveis. Mas a espada do Espírito, ela faz a separação certinha. Então, ele nos dá o discernimento para entendermos se o que está agindo é almático ou é espiritual. Então, quando uma coisa se repete muito, como o pastor Marcos falou hoje, que ele viu, Deus está dando discernimento, como deu a ele, que um espírito está atuando. Se um espírito está atuando, o que nós temos que fazer? Botar ele para correr. Declarar para ele tudo isso que a pastora falou aqui. Enquanto eu falava aqui, ele já está batendo em retirada. Aquilo que hoje vocês vieram, eu não sei quem foi. Não, também não preciso saber. Quem sabe e precisa saber é o Senhor. E vocês já falaram com o pastor de vocês.
Quando Deus moveu o céu, moveu circunstâncias, Deus já estava dizendo para você: eu estou trabalhando por ti. Porque Ele trabalha por aqueles que nele confia. Você enfrentou seus problemas hoje, mas você está aqui. Quer dizer, você sentiu tristeza, você ficou preocupado, mas você continua confiando. Amém? E eu digo para você, amanhã, esses que hoje tiveram tantas coisas que te preocuparam, te afligiram a alma, que te angustiaram, que tocaram até no teu chamado ministerial, você vai ter respostas de Deus. Você vai ver, não é que os problemas vão se resolver sozinho, mas Ele vai te dar soluções. Ele faz coisas que nós não conseguimos imaginar, queridos. Eu mesmo estou aqui falando hoje com uma grande, não é tão grande porque está diante dele, né? Preocupação. Eu ainda não consegui enviar o dinheiro dos nossos amados na África. E eu normalmente faço isso lá para o dia 1, 2. Mas isso vai me roubar Deus? Não. Eu sei que Ele sabe todas as coisas. Tudo é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele nos chamou, não é para termos um tempo só de igreja ou de comunhão uns com os outros e com Ele. Ele nos chamou para a eternidade. Ele está forjando-nos, queridos, para sermos homens e mulheres espirituais, que ainda que gostemos de coisas boas, ainda que amemos as coisas que estão no mundo, como os parentes e muitas coisas. Eu gosto de lugares bonitos, eu gosto de ambientes bonitos, eu gosto de coisas boas, mas nada disso me prende aqui. Estou entendendo? Na minha humanidade eu gosto, mas a parte mais forte tem que ser a do Espírito, em nome de Jesus. Por isso eu quero convidar vocês a se colocarem de pé. E vamos orar. Você que teve aflição hoje, você que está aflito, eu quero te convidar a vir para frente. Você que está com preocupações nessa área que esse Espírito está atuando. Sai do teu lugar e vem para frente. Mas se eu fosse você, eu sairia correndo, dizendo para ele: tu já estás derrotado, porque tu não és meu Senhor. O Senhor da minha vida é o Senhor Jesus Cristo. É o Alfa, é o Ômega, é o princípio e o fim. É o Aleph e o Tav. Ele é aquele que tem tudo nele. Tudo nele. Tudo. Ele não te desampara. Ele não é mesquinho. Ele não é avarento. Ele não é egoísta. Ele é generosíssimo. Ele nos dá até o que nós não merecemos. Ele faz por nós coisas incríveis. Até para executarmos o chamado dele, ele faz a provisão e é ele que prepara tudo. Eu queria que você estivesse ouvindo e imaginando esse Deus cuidando de ti. A mão dele tocando em ti, a voz dele dizendo no teu ouvido: lança sobre mim todo esse fardo. Isso que angustia a tua alma. O medo de passar miséria, o medo de voltar às coisas antigas, o medo de não ter a solução desse problema. Deixa, só um pouquinho, querido. Deixa eu dar um testemunho para vocês. Às vezes, também tem coisas que aprisionam a nossa vida no quesito financeiro. Em coisas que a gente não encontra soluções nem conversa com advogado. Eu sou viúva há 34 anos. Há 39 anos, o meu marido sofreu, ele era caminhoneiro. E numa das viagens, e naquela eu não fui junto, ele sofreu um acidente e bateu num carro com 5 pessoas dentro. Uma delas estava grávida. Todos formandos estavam voltando da festa de formatura.
Uma das pessoas, a que estava grávida, tiraram ainda do veículo com vida e colocaram no acostamento. E no que botaram no acostamento, outro caminhão veio e passou por sobre a mulher e matou também. Então, com o bebê, 6 pessoas morreram. Desde aquele dia até o dia que meu marido morreu, 5 anos depois, ele não teve uma noite de sono tranquilo. Quiseram linchar ele na cidade. A cidade chama-se Governador Valadares, em Minas Gerais. Não o fizeram porque, como ele era muito conhecido dos donos de posto de combustível, eles se esconderam, ele ficou 3 dias escondido sem poder sair nem para voltar para cá. Mas na família ninguém conseguiu pegar ele, graças a Deus, né? Mas essa história, ela ficou onde? Ela ficou no mundo espiritual. Estou entendendo? Meus filhos eram pequenininhos, porque se a Sara tinha 3 anos quando ele morreu, quando isso aconteceu, só tínhamos o Leonardo. E depois de anos já como pastora, o Leonardo já pastor, casado, bem novinho no casamento ainda. Ele tem esse jeito de querer sempre ajudar as pessoas, né? E um irmão recém-convertido, converteu com muitos problemas na área financeira. Ele emprestou o nome para ajudar o irmão a comprar uma desses tupiques para trabalhar. E o homem, numa desgraça, saiu do culto para ir fazer um frete e um motoqueiro cortou a frente dele e morreu. A justiça se levantou contra quem? No carro estava no nome de quem? Do Leonardo. Queridos. E queriam cobrar não só financeiramente, como todo o processo, né? Não precisa entrar em detalhes. E o que eu quero é dizer isso para vocês. Quando isso aconteceu e a gravidade da coisa tomou um vulto enorme, gigantesco, como não tinha solução. O carro estava no nome dele para a justiça, não tem como tu dizer que não é teu. Está no teu nome, é teu. O responsável é tu. E aí, naquela coisa desesperada, eu lembrei não, né? Deus me trouxe a lembrança, porque era uma coisa que eu não conversava sobre isso. Estou entendendo? E aí, quando isso me veio à lembrança, eu peguei o telefone e chamei o pastor Nelson, que é para mim como um irmão, né? Vem cá, corre aqui rápido. E aí contei a história para ele, que ele nem sabia. Contei a história para ele toda com detalhes. E aí nós entramos naquele lugar que o profeta Isaías fala. Vem. Apresenta diante de mim as tuas razões. Para que juntos nós entremos em juízo contra os teus inimigos. É o que a pastora fala para vocês, a pastora vive isso. E foi o que nós fizemos. E eu me pus diante de Deus pedindo perdão pelo pecado do meu marido, porque foram mortas 6 pessoas. Se eles tinham tomado ou não, não importa. Importa o que aconteceu. E eu me pus ali diante de Deus, eu chorei que nem uma desesperada. E reivindiquei de Deus, porque aqueles espíritos estavam vindo reivindicar, cobrar do meu filho, que era só uma criança na época de 4 aninhos. Estou entendendo? E nós entramos em oração e pedimos para Deus, apresentei a palavra, apresentei a situação, pedi perdão e oramos então junto, pastor Nelson orou junto. Queridos, se Deus me trouxe essa lembrança agora, pode ter alguém aqui que alguma coisa aconteceu nos seus antepassados que trava a tua vida financeira, que não deixa você passar daquela medida. Estão entendendo isso? Vocês estão entendendo o que está acontecendo hoje?
O Senhor moveu os céus em teu favor hoje. Senhor, vocês podem pensar, mas eu vim aqui porque o Rito vinha hoje. O Senhor te trouxe aqui hoje porque você não sabia que haveria isso. Marco, tá livre para orar aqui, né? Em nome de Jesus. Se Deus te trouxe a lembrança, alguma coisa, se Deus te trouxer algo da tua família, como roubo de terra, assassinato, falcatruas, se alguém na tua família era de jogatina, de jogo de baralho, pessoas que botam o dinheiro fora nessa área, pessoas da tua família que foram donos de prostíbulos, que fizeram aborto, que levaram alguém a fazer aborto, todas essas áreas que a pastora está falando são áreas que dinheiro são envolvido. E essas áreas, elas demarcam uma maldição sobre os descendentes. E esses demônios, eles vêm, eles perturbam, eles amarram a vida da pessoa. Em nome de Jesus, hoje é uma noite que Deus quer romper essas cadeias de sobre a tua vida. Em nome de Jesus. E você faça a oração, dispondo do seu coração, que a sua vida nunca mais será a mesma nesse aspecto. Em nome de Jesus. Então eu quero te convidar, principalmente aos que veio à memória, os que não veio hoje, mas virá se houver na tua família casos, conversem com o pastor de vocês. Em nome de Jesus, e ele vai orar com vocês e vocês serão livres, porque Jesus nos libertou para que verdadeiramente sejamos livres. Por isso Deus não faz tudo de uma vez, ele vai fazendo. De tempos em tempos, ele atua numa área da nossa vida. Essa noite é nessa área das finanças. Em nome de Jesus. E se você pensa, eu nasci para ser pobre, Deus diz que ele tem para ti toda a riqueza do céu. Tudo que ele tem já está preparado para ti, querido. Não aceite essa fala. Mas quem sabe, eu não sou para ser rico. Não, você é sim. Você não é filho de qualquer um. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Do Senhor dos Senhores. Crise nenhuma define quem você é. O Senhor define. Ele te chama, tu és meu filho amado, minha filha amada. Ele já deixou escrito para você que tudo já estava preparado nas regiões celestiais. Já está preparado. Eu quero convidar você com os seus olhinhos fechados, dizendo assim: Deus, tu sabes o que aconteceu na minha família. Nessa noite, eu quero entrar neste lugar onde eu te vejo, não somente como Senhor, mas como juiz e como meu advogado, que defende a minha causa diante dos inimigos. Se eu mesmo pratiquei coisas nesse nível de pecado que traz sobre mim perseguição, luta na área financeira, eu te peço perdão. Se eu precisar restituir alguém, que o Senhor me oriente e que eu faça isso. Se meus familiares fizeram, eu também te peço perdão. Eu peço perdão pelos meus tios, pelos meus pais, pelos meus avós e pelos meus bisavós. Em nome de Jesus, se qualquer coisa nessa área foi praticada e que traz sobre mim esse peso maldito que me faz ter tanta insegurança na área financeira, em nome de Jesus, hoje eu declaro que tu és o Senhor da minha vida e que esses espíritos não têm poder contra mim. Em nome de Jesus, porque o Senhor me chamou para andar em vitória. E assim que eu quero andar, eu quero que as minhas mãos sejam abençoadas. Eu quero que aonde eu tocar, esse lugar seja abençoado. As pessoas que estejam perto de mim
sejam abençoadas e prósperas. Eu quero ser frutífero. Eu quero ser obediente. Eu quero reproduzir em mim o teu caráter. Em nome de Jesus, eu não quero deixar meu coração andar ansioso por essas coisas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje, se eu fui afligido, se eu me entristeci, se eu me preocupei demais, eu te peço perdão pela minha incredulidade, Deus. E eu declaro com meus lábios a minha fé em Ti, a minha confiança que Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Fora de Ti não há outro. Nem peso de palavras, nem peso de coisas feitas contra a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eita, meu Deus. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. Glórias ao Teu nome. Pai, que batalha maior do que essa existe, Senhor. Hoje Tu descortinou coisas para pessoas aqui. Teu coração não vai mais andar dessa forma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor tem para ti uma vida de abundância. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas ele disse, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Vida abundante em todos os aspectos. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, eu oro agora por eles. E eu declaro sobre a vida dessa igreja, uma igreja intercessora. Uma igreja de intercessão, uma igreja que tem entrado nas regiões celestiais, nas regiões espirituais, tocado lugares terríveis. O Senhor, como agora eles vão entrar em Moçambique, uma região aprisionada na miséria pelas próprias autoridades. Nós estamos em um país onde o que o governo também quer é isso, mas nós declaramos que contra a igreja de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão. Nós declaramos sobre a vida, sobre os céus da coa, a bênção do Senhor. Deus, o revestimento da armadura sobre todos os líderes e obreiros. Em nome de Jesus, a ousadia, a coragem, a intrepidez, a certeza de que o Senhor os chamou para isso. O Senhor chamou aqui guerreiros e guerreiras, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, convictos de onde viviam e onde Deus tem os colocado. E todos os que vão se achegando e todos que vão adentrando esse lugar, sejam prósperos e abençoados em nome de Jesus. Não deixa mais que lembranças do passado te aprisionem. Palavras ditas que tu nunca seria nada te peguem em nome de Jesus, porque o Senhor te chamou para vencer. Amém, queridos? Que Deus abençoe e aplaude o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, honra e glória.